E aí, meu consagrado, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse canal. Que bom que tu chegou até aqui. Fico muito feliz em estar chegando cada vez mais gente por aqui. Mas é aquela história. Boa parte do pessoal que assiste os vídeos aqui, que absorve um tipo de conteúdo por aqui, não é nem inscrito no canal, não curte um raio de um vídeo, não comenta nada, não compartilha esse conteúdo para os amigos e também não assiste o vídeo até o final. Então, se tu quer me ajudar, se tu foi com a minha cara, se tu consome os outros vídeos, os outros conteúdos que eu posto por aqui, eu quero te pedir essa força então aí para que tu te inscreva nesse canal desde já, que tu curta, que tu compartilhe esse vídeo para algum amigo, algum conhecido teu aí que também queira saber algo sobre esse assunto de hoje. Um assunto bastante comum, um assunto bastante procurado aqui na barra de pesquisa do YouTube. E como você sabe que o conteúdo aqui é brabo, é extenso, é denso, tu sabe que com certeza tu chegou no lugar certo para saber um pouquinho mais ou tirar algumas informações sobre isso. Bom, como tu já deve ter visto aí, o conteúdo desse vídeo aqui é falar sobre o Whey Protein. Tem aquela encheção de linguiça só para ficar ganhando tempo de vídeo aqui no YouTube. Para simplificar tudo de uma forma bem simples aí, o Whey Protein nada mais é do que a proteína do leite. Que surpresa, né? Quando é feito o queijo, sobra um líquidozinho ali, e isso que é o Whey Protein. E há muitos séculos, há muito tempo atrás, esse líquido era descartado, era posto fora, porque realmente não era visto nenhum tipo de utilidade naquele conteúdo, até que se descobriu que ele é uma fonte incrível e de alta qualidade de proteína e de aminoácidos que vão ajudar de fato e que são cruciais para a recuperação e ajuda no crescimento muscular. Existem outras várias fontes de proteínas que são consumidas por aí, como por exemplo a própria caseína, que é de uma absorção um pouquinho mais lenta e que por essa lenta absorção ela vai liberando aminoácidos ao longo de horas. Então é por isso que muita gente costuma consumir, quem consome caseína, né, costuma consumir ela antes de dormir, justamente por causa desse fornecimento contínuo de proteínas que vai acontecendo durante o sono da pessoa que consumir nessa ocasião. Um outro tipo de proteína também bastante conhecida é a albumina, que é a proteína retirada da clara do ovo. Muito fedorenta, diga-se de passagem, e ela possui uma velocidade de absorção bem meio termo, fica entre o Whey Protein e fica entre a caseína. E todas elas são uma fonte excelente de proteína, porém nenhuma delas é de rápida absorção, como é o caso do Whey Protein. Isso significa que os aminoácidos liberados pelo Whey Protein chegam rapidamente à corrente sanguínea, que é muito vantajoso para a recuperação muscular, pós-treino principalmente. Existe uma janela de tempo pós-treino, que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais adiante, onde o Whey entra muito bem nessa fase e que vai ajudar bastante na recuperação e no crescimento muscular. Não posso deixar de citar também algumas outras fontes conhecidas de proteína, como algumas barrinhas de cereais, ou como o próprio Iopro, ou Piracanjuba, para quem conhece aqueles coisinhas de whey que são vendidos aí. E também são algumas opções mais convenientes e podem sim, de alguma forma, complementar a ingestão proteica. Porém, é muito importante que tu leia o rótulo desses produtos, porque apesar desses produtos terem uma grande concentração, por causa do seu tamanho, de proteínas, eles podem ter uma quantidade altíssima de açúcar. E não só açúcar, tem alguns que podem conter uma quantidade um pouquinho elevada de gordura e alguns outros aditivos aí, que vão acabar não caindo muito bem com essa opção de consumo. Aqui entra em questão também o caso da proteína vegetal, que são opções aí para quem é vegetariano, vegano, como a proteína da soja, por exemplo, que é usada inclusive para pessoas que não são de fato veganos, vegetarianos, mas que pensam apenas em diversificar um pouquinho o consumo de proteína. Porém, quando se fala em proteína vegetal, a principal diferença para as outras opções citadas aqui está principalmente no perfil de aminoácidos e, sobretudo, na velocidade de absorção. Sendo que, enquanto proteínas animais são consideradas proteínas completas, ou seja, contêm todos os aminoácidos essenciais em proporções adequadas, as proteínas vegetais podem ter limitantes de um ou mais aminoácidos. No entanto, tem como combinar uma com a outra aí para poder fechar o negócio. A absorção de algumas proteínas vegetais pode ser sim mais lenta que a do Whey Protein, mas isso está longe de ser um problema de fato para a maioria das pessoas. Mas tem um outro fator que gera bastante confusão no que diz respeito ao Whey Protein,
que são as variedades, as variações que existem, que no geral são distribuídas em 3 opções no mercado. E eu vou explicar para vocês qual é a diferença de cada uma delas. Começando pelo Whey Protein concentrado, que no geral é a forma mais comum e mais econômica que a gente pode encontrar. Ele passa por um processo de filtragem que remove parte da lactose, gordura e carboidratos, que vai resultar num produto 70 a 80% mais ou menos de proteína. E isso por si só já é uma ótima opção, pelo menos para a maioria das pessoas. No que se diz respeito a pessoas que não têm intolerância à lactose, sendo que a diferença para os outros 2 tipos que eu vou falar aqui é mínima e muitas vezes é até injustificável o preço extra que é cobrado. O Whey Protein isolado, por exemplo, ele passa por um processo de microfiltração ainda um pouquinho mais rigoroso que o anterior e remove praticamente toda a lactose, gordura, carboidratos e resulta num produto cerca de 90% proteína, que se tornaria ideal para quem tem intolerância severa à lactose ou para quem busca máxima pureza e em alguns casos bem isolados, no caso de uma dieta muito restritiva. A maioria das pessoas aí que não possuem intolerância de fato à lactose, o benefício adicional em comparação com o whey concentrado é mínimo e torna essa escolha quase que estritamente comercial, muito mais do que necessário. E temos também a opção do Whey Protein hidrolisado, que é um tipo de whey que passou por um processo chamado hidrólise, que vai quebrar as proteínas em fragmentos menores, chamado peptídeos, que vai acarretar numa absorção ainda mais rápida que as outras 2 opções anteriores. Essa opção geralmente é mais indicada para quem tem problemas digestivos bem severos ou para atletas de alta performance que buscam uma maior absorção do produto, pois isso traz uma absorção extremamente veloz pós-treino e serve para otimizar a recuperação em janelas de tempo bem específicas. Mas, para o público geral, a diferença de absorção comparado com o concentrado e o isolado é completamente negligenciável para resultados práticos, sendo que o custo é muito mais elevado em comparação às outras 2 opções, o que torna essa escolha muito mais pautada em marketing de fato do que uma necessidade real. Mas como que o Whey Protein é produzido? Como mencionei anteriormente, ele nasce do soro do leite. Após a coagulação do leite para a fabricação do queijo, o soro é coletado. Em seguida, ele passa em algumas etapas de pasteurização, que serve para eliminar bactérias, ultrafiltração ou microfiltração para separar a proteína da lactose da gordura e, por fim, secagem por spray, que vai transformar o líquido em pó. Todo esse processo vai garantir a qualidade e a pureza no produto final. Mas aí o que se deve cuidar na hora de ir comprar o Whey Protein que tu vai usar? Eu sugiro que tu leia principalmente o rótulo e a quantidade de proteína que vem descrita no pacote. Eu, por exemplo, procuro evitar, quando eu compro Whey Protein, aqueles que têm menos de 20 gramas de proteína por dose, porque isso vai ser quase irrelevante. A lista de ingredientes também é bem importante que tu leia, porque quanto menos aditivos como corantes, adoçantes artificiais, melhor vai ser o produto. É bom que tu veja também a procedência e tu procure principalmente marcas mais famosas. Aqui não vem ao caso citar marca nenhuma aqui, porque ninguém está patrocinando esse vídeo, pelo menos por enquanto. Mas é bom que tu saiba que existe bastante produto adulterado. Teve teste uma vez no Fantástico que mostrou aí que boa parte aí dos whey era vendido só farinha e botavam sabor ali para enganar os trouxa. Daquelas marcas bem bagaceiras, sabe? E as pessoas vão e compram pensando só na economia, no custo, em vez de pensar no custo-benefício do produto. E tá aqui a dica mais importante que eu posso te dar. Além de tu comparar os preços, compara o produto com ele mesmo relacionado à quantidade de proteína por dose. E não olha apenas o preço da embalagem. Isso, no final de contas, é o que vale a pena. Então, por exemplo, se tu usa uma marca aí que possui 26 gramas de proteína por dose, e aí tu quer trocar para uma outra que tem 28, é importante que tu veja o peso dessa embalagem e quantos scoop, quantos dosadores tu vai precisar colocar da outra marca para dar a mesma quantidade de proteína dessa que tu já usa. Não adianta tu comprar o whey só porque tem o sabor melhor que o outro ou porque é mais barato. E às vezes tu está perdendo em dosagem de proteína, por exemplo. Então seja menos burro e faz o cálculo direitinho para ver se vale a pena trocar essa marca que tu já usa ou não. Às vezes não necessariamente o whey que tem um pouquinho mais de proteína
vai ser melhor em custo-benefício do que tu já está tomando com uma quantidade de proteína um pouquinho menor. Poderia até indicar aqui para vocês e dizer qual é o whey que eu tomo, mas eu não vou falar a marca mesmo. Mas o que eu tomo, por exemplo, 2 scoops dele são 40 gramas e essa quantidade dá 34 gramas de proteína. Se tu quiser saber qual é esse whey que eu tomo aí, me chama no Instagram. Não sei se na tua região vende aí, mas é um whey que eu tomo. Na verdade, faz um bom tempo que eu não compro whey, eu tô tomando de suplemento só creatina e o resto só no garfo mesmo. E é sobre esse o assunto desse tópico que eu quero falar contigo agora. O whey protein, ele realmente é necessário para te ter esse consumo diário? Como é que é feito o cálculo para saber quantas gramas de proteína eu preciso consumir diariamente? E se é possível bater essa quantidade de proteínas só com a alimentação? E antes de seguir aqui, ó, eu quero te explicar uma coisa. Se tu pretende construir músculo, para de ficar chutando a quantidade de macronutrientes no geral que tu está consumindo no teu dia a dia. É preciso que tu pare, faça o cálculo certinho para ver se tu está consumindo o que tu precisa mesmo. Para de ficar seguindo dieta que não é tua. Começa a fazer a contagem, compra uma balancinha daquelas, 30, 40 pila no máximo no mercado, hein? Começa a contar proteínas, carboidratos, gordura, porque só no instinto aí, achando que tu vai conseguir bater a meta diária de calorias e dos macronutrientes que tu precisa consumir, tu com certeza não vai chegar a lugar nenhum, independente se o teu objetivo for perder peso ou ganhar massa muscular. Então é muito importante que tu passe a contar de fato, que tu passe a pesar de fato toda a comida que tu consome durante o dia. Porque só assim tu vai ter uma base e tu vai conseguir chegar aonde tu quer. Como é que é contada a dosagem de proteína diária, então? Um ser humano normal, um ser humano saudável aí, parte de 0,8 a 1 grama de proteína por quilo de peso corporal por dia. Porém, para pessoas que treinam, para pessoas que têm como objetivo o aumento de massa muscular, essa necessidade de proteína diária ela pode aumentar a partir de 1,6 até 2,2 gramas de proteína por quilo de peso corporal por dia. Ou até mais, dependendo dos casos aí e do tamanho do indivíduo e do tamanho que a criatura quer ficar também, né? Mas como é que é feito esse cálculo então? Para ficar bem claro para ti aqui, ó. Supondo que tu pese 70 quilos. Tu vai pegar os 70, vou dar o exemplo aqui que tu vai consumir 1,8 gramas de proteína por dia. Tu vai fazer 70 vezes 1,8, que vai dar um resultado de 126. Essa 126 vai ser a quantidade diária de proteína que tu precisa consumir na tua dieta, na tua alimentação aí. Isso pode até parecer muito à primeira vista, mas eu vou te mostrar aqui que na verdade não é. Até porque o whey protein, ele é um suplemento. O próprio nome dele já diz, ele é um suplemento, ele entra para complementar uma dieta que já deve ser balanceada diariamente. O whey protein ele não é uma pílula mágica, ele não faz milagre sozinho. Geralmente quem está começando a treinar aí, ó, a primeira coisa que faz já é ir comprar o whey protein, sendo que isso, na maioria dos casos, pelo menos, é completamente desnecessário, desde que tu tenha uma dieta adequada e que ela esteja contada os macronutrientes da forma correta. Vou te dar um exemplo aqui, ó. O peito de frango, por exemplo, ele possui cerca de 25 até 30 gramas de proteína para cada 100 gramas do produto. Pensa bem comigo aí, ó, o Leandro Twin e o Paulo Musi aí, eu já vi eles falando, e é bem isso mesmo, que o frango ele contém proteína, ele não é proteína. Então não adianta tu achar que tu precisa consumir 100 gramas de proteína e tu pegar um peitão de frango lá de 100 gramas e achar que tu comeu as 100 gramas de proteína já que tu precisa, porque não, 100 gramas de peito de frango possui 30 gramas, em média mais ou menos, né, de proteína. Então, as 100 gramas de frango que tu pegou não são 100 gramas de proteína, são 30 gramas de proteína. Então, não confunde aí para não fazer merda. A quantidade aí também de proteínas de carne vermelha é mais ou menos a mesma coisa. Cada 100 gramas fica entre 25 a 30 gramas de proteína. É assim que se conta a proteína. Para de fazer bobagem. Se tu entrar no Google aí, ó, e pesquisar, tu vai conseguir achar a quantidade de proteína para qualquer alimento que tu quiser. É só tu ter a porra da balança que eu te falei aí, ó, e pesar direitinho o que tu tá comendo para ver quanto disso que tu serviu vai ser de fato a quantidade de proteínas que tu precisa comer
que tu está comendo, no caso, na tua alimentação. Aí eu vou dar exemplo aí de outros lanches, como por exemplo um copo de leite aí vai ter entre 6 a 8 gramas de proteína. E não tem problema nenhum se tu vai tomar whey, voltando um pouquinho no assunto aí, não tem problema nenhum se tu vai tomar whey. Ai, porque tu tem que tomar whey com água. É horrível, não faz isso. Que nojo! Pode tomar com leite, leite integral, leite desnatado, desde que tu não tenha intolerância, aí não faz a menor diferença. Inclusive vai até somar proteína na tua refeição aí. Claro, tu não pode esquecer que o leite integral tem um pouquinho de gordura, né? Mas vai até somar proteína aí, desde que esteja tudo direitinho dentro da tua dieta. Então, por exemplo, no almoço aí, se for pegar frango grelhado, fazer 150 gramas dele, tu já vai estar consumindo entre 40 a 45 gramas de proteína. Se tu pegar 150 gramas de frango, fazer isso no almoço e fazer isso no jantar, tu já vai estar consumindo de 80 a 90 gramas de proteína no dia, nessas duas refeições aí, só com frango, sendo que tu precisa consumir, no exemplo que eu estava passando anteriormente aí, ó, 126 gramas de proteína. Então, com certeza, com as outras refeições aí, fizer 3 ovos aí durante a tarde para te comer, já vai somar mais 18 gramas de proteína, tu já vai estar batendo 110. Então, com certeza, tem como tu bater essa meta diária de proteína só com a alimentação. O whey, ele é completamente descartável nesse caso aqui. E sim, existem casos que o uso do whey é extremamente vantajoso, como por exemplo para indivíduos que possuem uma alta necessidade proteica diária. Tem pessoas com 100 ou até mais de 100 quilos aí que precisam consumir pelo menos cerca de 200 gramas de proteína por dia. Aí tu imagina tu ter que comer tudo isso de carne vermelha ou de frango mesmo. Então o whey ele vai entrar como uma excelente opção em casos assim, por exemplo. Se tu tem uma rotina muito corrida, tu pouco para em casa, tu pouco tem tempo para parar, para se alimentar direito, o whey também pode entrar como uma boa solução. Fazer um shake de whey aí para te consumir durante algum intervalo, alguma coisa do tipo. Até porque é muito mais prático tu botar um pouquinho de pó ali no leite do que tu fazer um frango, do que tu fazer uma carne no fogão, sendo que tu nem em casa tá. Então, para quem tem essa rotina corrida que tem pouca disponibilidade de tempo para poder parar e se alimentar de fato, a recuperação pós-treino, por exemplo, existe uma janela ali de tempo onde a absorção de proteína ela é otimizada. Depois do treino, cerca de 40 minutos até 1 hora, dependendo da pessoa, a absorção proteica ela é otimizada pelo corpo humano. Mas calma, tu não precisa sair da academia e ir correndo para casa, arriscando provocar um acidente aí na rua, porque isso é só uma janelinha de tempo que se abre. Não é obrigada a fazer uma refeição nesse momento, senão tu vai morrer se tu não fizer. Sendo que o que mais importa no fim das contas é se no fim do dia tu bateu a meta diária de proteína que tu tinha que consumir ou não. Isso vai depender se foi pós ou pré-treino. Ela precisa estar balanceada e distribuída direitinho durante o dia aí. E se tu quiser adicionar uma das refeições pós-treino para aproveitar essa janela de tempo aí, beleza, tudo certo. Se não, se tu consumiu a meta diária que tu precisa durante o dia aí, ó, é só o que interessa. E também outro caso para quem tem dificuldade na mastigação ou para quem não tem apetite, por exemplo, o whey protein também pode entrar como uma opção bem viável para garantir a ingestão proteica adequada que tu precisaria durante o dia. Tem várias formas de consumo aí, não vou entrar nesse mérito aqui, tu pode pesquisar aí, tem vários vídeos, se tu quiser que eu faça algum vídeo sobre isso aí, bota no comentário. Provavelmente eu não vou fazer, porque eu não sou cozinheiro. Quando eu tava fazendo uma dieta para subir bem o peso, agora eu tô fazendo para baixar, não sei se vocês perceberam. Mas quando eu tava fazendo dieta para subir o peso aí, eu fazia uma misturança com whey, o liquidificador ficava cheião, assim, ó, botava até ovo. Tem que ver que merda, mas ajudava, tinha uma quantidade boa de proteína ali. Só naquela batida que eu fazia, dava quase 1000 calorias, quando eu tava chegando próximo a 94 quilos. Bom, acredito que não tem mais muito o que ser falado aqui. Se tu ficou com alguma dúvida ainda, comenta aí embaixo aí. Deixa algum comentário perguntando alguma coisa, pode ser que me dê até ideia para fazer um outro vídeo. Se o assunto aqui te agregou em algo aí, algo que tu não sabia, algo que te ajudou daqui para frente, se tu puder considerar te inscrever aí, curtir esse vídeo, mandar para alguém aí, compartilhar esse vídeo para alguém, eu vou ficar muito agradecido. Como em todos os vídeos do canal, quero te agradecer por tu ter chegado até aqui.
Novamente, eu gostaria muito de contar contigo nesse início desse canal que eu estou começando por aqui. Não estou fazendo a recém nem 2 meses ainda de canal. Graças a Deus eu estou tendo um retorno bom nos vídeos, hein? Mas toda ajuda é bem-vinda, principalmente no início, né? Pela tua atenção, o meu muito obrigado e até a próxima. Por hoje era isso, valeu!